Olá, aqui é a Serena Pock. Este canal fala muito mais sobre autismo do que qualquer outro assunto. E acompanhando o tema, cheguei ao filme O Contador com o ator Ben Affleck. Separei só o autismo da personagem Christian Wolff para observar no vídeo de hoje. Não é resenha, não tem spoiler. Quem gosta de ação é um ótimo filme para quem quer saber sobre autismo através do filme. Se percebe que foi bem estudado para a fidelidade do tema, né? Claro que há adaptações para o enredo e um enredo muito elaborado. Não é um modelo para a vida real, é ficção, porque é bem violento. Mas não precisa haver tanto receio assim por parte dos familiares de autistas, até porque muito da história está embasada na inteligência do protagonista, que utilizou-se do autismo para justificar um protagonista habilidoso. Já a crueldade seria uma consequência explicada ao longo do filme. A história tem duas narrativas paralelas, de passado e presente, através das lembranças do protagonista. Tem muitas linhas e personagens que nos surpreendem ao final do filme. E a gente percebe ao final que não é só um filme de ação. Toda essa teia de relações e flashbacks que Christian Wolff existem exatamente para ligar o espectador ao seu mundo introspectivo, seus sentimentos mais intensos. E gera, assim, aquela empatia que, se fosse uma mera observação da história, e aí que entra o autismo, ele passaria a imagem de uma pessoa totalmente fria, calada e inexpressiva no filme, que é mais ou menos como o autista pode muitas vezes parecer superficialmente. É bem interessante como, apesar da falta de carisma que querem passar do autismo ao mesmo tempo, o tempo todo no filme, cria-se uma relação de proximidade e simpatia pela personagem de Ben Affleck como Christian Wolff. A personagem Christian Wolff recebe o diagnóstico ainda criança. Ali vemos realmente todo aquele impacto na estrutura familiar, fato já comentado aqui, como, por exemplo, a separação dos pais, negação. Observa-se que ele tem sensibilidade aos sons, tecidos da roupa, luz, várias outras características do autismo. Percebe-se que ele tem foco e concentração acentuada quando está fazendo o que gosta. E uma característica pessoal, por concluir tudo o que é iniciado. Já no início da descoberta do autismo, é proposto uma intervenção educacional no Instituto de Neurociência, onde foi oferecido todo um treino de adaptação sensorial, sociabilidade, todo um acompanhamento que um autista precisa. Inclusive, nesse local, existe uma menina, a filha do criador do instituto, que nos mostra o autismo chamado clássico, que é o nível mais elevado não verbal, com muitas estereotipias, autoagressão e estimins. Porém, fizeram uma observação bem interessante já no fim do filme, que ela tinha um computador muito tecnológico, talvez, para a condição dela. E que é o que coloca também a importância também da comunicação alternativa para o autista. Vou falar só isso porque quem deseja assistir o filme vale muito a pena. Bom, ainda nessa etapa infantil, o filme ele apresenta vários cortes na história, onde essa infância, geralmente nos trechos traumáticos, se insere o tempo inteiro. Daí, a cronologia da história está embaralhada, mas nada confuso. Dá para acompanhar bem.
Nessa etapa infantil, o pai recusou que Christian Wolff recebesse acompanhamento desse instituto educacional e ele deixou claro, recusou a diferença do filho, apesar do amor e do cuidado, e ele percebeu que essa diferença seria algo para a vida toda, então colocou na cabeça que deveria fortalecê-lo ao invés de adaptar os arredores, e essa rigidez mental do pai, essa tenacidade até, foi exatamente o que o manteve não só como cuidador, mas como um treinador. Ele era militar e uma frase muito forte da esposa sobre esse autoritarismo foi durante a recusa dos tratamentos, quando ela disse que se o esposo é um militar, toda a família também é militar. Após o diagnóstico, inclusive, ele colocou algo do tipo que o mundo não tem essas sutilezas sensoriais que teria na escola adaptada. O mundo não muda para o diferente, né? E que era exatamente no mundo que seja quem for, aprende, se flexiona, se adapta. Essa fixação e dureza, né, de caráter me fez concluir que o pai era sim um fenótipo autista. Alguém com características, porém não o suficiente para um diagnóstico. E também concluí que os prejuízos que essa negação do pai a respeito de um apoio gerou é mais ou menos o que o autista tardiamente diagnosticado passa na vivência, quando não sabe que só para ele tudo é mais complexo e se molda a custo de dor, né? Essa exposição extrema que ele passou, que esse pai passou para esse filho, foi um tratamento, entre aspas, digamos assim, arriscado, pois ele forneceu sim ao filho. Porém, ele também desenvolveu muitos bloqueios e traumas nesse filho, né? Esse filho desenvolveu só um ponto da sua inteligência porque todo o foco dele se voltou para a luta, para o tiro e sua aptidão natural, que era a matemática. Acredito que ele também tinha um superdote espacial e corporal. No autismo, sabemos que ser superdotado traz outros prejuízos cognitivos. Ele parecia ser savante, né? Aquele autista que tem dons para cálculos rápidos e grandes. O pai colocou o Christian Wolff para lutar e apanhar até o seu limite. Colocava ele em situações de briga, né, para ele se defender. Tudo isso, vou deixar claro aqui, que ele era treinado com um irmão não autista. Esse fator é bem importante, bem legal no filme. Para fortalecê-lo, implantou-lhe um sentimento de defesa constante, um pensamento de que jamais se deixasse sofrer algum abuso ou ser vítima. Até certo ponto, tudo isso faria sim parte de um tratamento psicológico, em métodos menos invasivos. Porém, essas terapias dão suporte global, mas Christian Wolff foi preparado para uma guerra. Ele e o irmão tiveram treinamento com um mestre, talvez um ninja, o qual esse mestre, até ele entendia o limite das crianças. E olha, para quem já pesquisou treinamento ninja e arte marcial, sabe que é muito regrado, pesado. Acredito que apanhar tanto no filme só seria possível se o Christian fosse um autista hipossensível à dor, o que contrapõe a hipersensibilidade às roupas na infância. São fatores que podem mudar, sim. Ou foi quase um adestramento também, né? E se formou, sim, um caráter violento de vingança
defesa da sua dignidade e a criminalidade. O que ele desenvolveu foi muito além da simples resiliência de um ninja. Dessa parte, o pai deixou claro só usar as técnicas. O que Christian desenvolveu foi uma trava, tipo um embotamento de valores, na verdade. Gradualmente a exposição funciona, digamos que caleja, né, a sensibilidade extrema do autista. Mas não deixa de ferir. Ele sentia ainda, se deixasse de doer, já existiria a cura de alguns aspectos do autismo, né? Essa resposta eu obtive de vários autistas em variados níveis. Essa observação não é só pessoal. Muitos com diagnósticos tardios, porém, quando forçados, é como o masking social também atua. É um esforço desgastante com sobrecargas que desencadeiam negativamente no psicológico, geralmente depressão. Isso foi claro no filme. O personagem era um tanto assombrado por frases do pai ao longo da história, sobretudo quando pensou em dar um passo em direção à pessoa que ele estava gostando no filme. Ele era cheio de bloqueios, sentimentos de culpa e receios. No filme, as cenas que antecedem o Miltown já na vida adulta foi bem interessante acompanhar, pois acompanhamos todo um processo que o protagonista tinha na sua rotina de superexposição à dor. Ele se colocava numa situação, num quarto escuro, com muitas luzes, com um som alto, um rock pesado, e sentindo dor com tempo cronometrado, né? E era tipo um treino, um treino de tratamento de choque. Isso junto às suas regras, apesar de um estilo de vida que era bem previsível, né? Havia uma rotina na alimentação, seus trajetos, tudo meticuloso no filme. Isso é bem frisado. Estou explicando isso porque ficou bastante claro que a quebra dessa rotina exatamente que gerou o Miltown. Quando ele está no trabalho investigando os furos de números numa empresa, ele descobre o que está acontecendo por trás disso e gera uma mudança de planos ali, quem o contratou, que ele tem a sua linha de raciocínio cortada nessa investigação. E nessa cena, limpam seus cálculos do quadro, desorganizam seus papéis, então ele fica bem desregulado. As cenas posteriores dessa rotina de trajeto é bem bugado, ele fica desorientado, ele chega em casa, ele vai para o quarto escuro, esse onde ele faz tratamento de choque, para se estimular, se expor à luz, à dor, a barulho. Como o pai disse certa vez que se ele era sensível à luz e ao barulho, etc., ele não poderia se esconder disso. Ele precisaria mais disso. E ele tem um meltdown nessa cena. A crise que todo autista independente de nível conhece. E por isso, não subestime o nível. Bom, eu deixo claro aqui que o filme é ótimo explicando sobre o autismo, mas é uma ficção. Esse quase anti-herói fabricado no filme poderia ser uma personagem não autista, só que sem os dotes autísticos. Então, a sociedade, os familiares, fiquem tranquilos, né? Limites também a exposição a situações de desconforto, pois o desconforto, as próprias situações da vida se encarregam de se colocar diante do autista e ele vai aprendendo com o tempo a lidar com isso. Tudo isso tem que ser gradual. Tudo isso
gradualmente, é estudado com terapeutas corretamente, que é o ideal, né? Então é isso. Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Um abraço para todos.